Bom dia a todos. Bom dia. Sou o estudante Henrique Lima, estudante de terceira Câmara na Escola Templo Áureo Florescer. E o tema da conferência no dia de hoje é como produzir a prosperidade e inquietudes espirituais, com técnicas para produzir energias espirituais. Iniciamos a conferência abordando então uma forma que produz inquietude espiritual em nós. Iniciamos a conferência então falando sobre a questão das adversidades. Essas adversidades em nossas vidas, elas podem causar inquietudes dentro de nós? Vamos imaginar então a nossa vida como um fluxo dos oceanos, onde as correntezas nos levam para diversos lugares. Quando estamos à deriva, sem caminhar com nossas próprias pernas, sem caminhar com um objetivo, sem nos direcionar a algum lugar, estamos à derivas, sujeito ao que a correnteza quiser fazer com nós, nos levar aonde ela quiser. Grande parte da humanidade vive a existência sujeita a essas mudanças, sem sequer perceber o que está ocorrendo com ela. E essa existência ela leva ela por diversos caminhos. Em geral, nos deixamos nos adormecer com um fascínio pela nossa personalidade, agregada em nós. E conforme vamos envelhecendo, uma série de defeitos e características acabam por muitas vezes ditar o nosso rumo. Então percebemos aqui no gráfico a figura de um menino. Nesta narrativa ele estava navegando em um navio e ele se lembra de trechos da sua vida e esses trechos levando a mudanças na sua vida. E seguindo, muitos de nós às vezes somos apresentados desde cedo à espiritualidade pelos nossos pais, ou nossa mãe, que nos leva a uma igreja, ou nossos avós. A espiritualidade, para eles, naquele momento, seria uma forma de nos guiar ao longo da nossa jornada nesse planeta. Mas os defeitos psicológicos que alimentamos ao longo da existência, que são originados principalmente pela infrassexualidade, o descontrole, o desrespeito e o derrame das energias sexuais, o pecado que origina o egoísmo, em nós, faz com que nós esqueçamos tudo o que a nossa mãe nos ensinou e nos apresentou. Faz com que esqueçamos o valor que ela representa em nossa vida. E quando esquecemos a mãe, consequentemente, esquecemos da espiritualidade e nos afogamos e somos levados pelas correntezas turbulentas das adversidades da existência. Acabamos por sofrer pela autoconsideração, por achar que não merecemos aquilo. Então o orgulho, por não perceber a nossa falta, o nosso esquecimento, nos causa sofrimento, por nos autoconsiderar que não deveríamos estar passando por este processo. Não deveríamos estar sendo acometidos por um desequilíbrio em nossa existência. Porém, justamente quando nós começamos a nos recordar do que nossa mãe nos dizia, nós vamos nos levantando, arrependidos e mais humildes. E com o arrependimento, nos colocamos a meditar no silêncio interior.
adentrando dentro de nós e nós buscamos entender e analisar o veículo da nossa alma. Aqui, neste gráfico, representado pelo barco. Podemos perceber, quando nós meditamos dentro de nós, observando nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, percebendo o que vimos alimentando ao longo dessa existência, o que estávamos fazendo após nossas ações, e quando lembramos da nossa mãe, do que ela representa para nós, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, a nossa mãe divina e a nossa mãe física, nós começamos a nos lembrar, aos poucos, dos valores que aquilo representa. E passamos a enxergar novamente a nossa essência divina, a nossa força interior, o nosso Pai interno, o qual nos deu força para existir. Quando finalmente recordamos do nosso Pai interno, lembramos automaticamente da nossa mãe, que nos gerou e protegeu com sua energia criadora sexual, o sagrado Kundalini. E justamente com essa energia, nós a invocamos. Dentro de nós, para eliminar nossos defeitos psicológicos, com a petição à Mãe. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Fazemos o fator da morte psicológica, um fator de revolução da consciência, na qual invocamos essa força, essa representação do fogo da Mãe Divina dentro de nós, para que ela queime e elimine esses defeitos psicológicos, elimine o mal agregado dentro de nós, o equívoco dentro de nós, os pensamentos negativos, os desejos negativos, os desejos por si só. Com a prática da petição à Mãe Divina e a recordação do valor que ela representa, e quando há justamente o arrependimento e a compreensão ao longo de um trabalho de toda uma existência, um trabalho psicológico de toda uma existência, essas águas que antes eram agitadas, agora se tornam mais calmas. E as agitações delas não nos afetam mais, pois a nossa atenção estará cada vez mais direcionada ao Sol. O nosso interior, o nosso ser, a nossa essência. Vemos então que nesse primeiro capítulo, que as adversidades em nossas vidas nos servem como um lembrete. Por exemplo, num caso meu, uma das adversidades que já aconteceram na minha existência, teve o meu momento de depressão, muitos anos atrás. E justamente essa depressão, depois de passar por todas essas águas turbulentas e começar a compreender e me arrepender e meditar sobre mim, eu comecei a despertar justamente essa inquietude espiritual. E para mim foi muito importante o aspecto da minha mãe naquele momento, porque ela estava ao meu lado, a minha mãe física, e ela me guiou, ela me auxiliou e serviu como uma base para que eu pudesse seguir em frente e continuar o caminho. E essa adversidade me preparou para o trabalho espiritual que estou realizando aqui hoje. Então, a adversidade, quando bem valorizada e quando bem compreendida, também conhecida como karma, as adversidades também são karma, nós podemos utilizá-las para crescer e nos elevar. E essas adversidades, elas são causadas por um aspecto sagrado que existe dentro de nós, que é o nosso Lúcifer interior, muito mal compreendido pela sociedade, pelo mundo e pelas outras culturas.
O Lúcifer interior nada mais é do que o nosso treinador psicológico, o qual nos dá a tentação para que possamos nos avaliar e possamos saber o quanto ainda estamos fascinados com aqueles defeitos psicológicos e com aqueles desejos. O nosso treinador psicológico, ele tem a função de nos treinar psicologicamente, de nos avaliar. Toda vez que você sentir que há necessidade de uma autoavaliação, saber se ainda existe o ego da traição, por exemplo, dentro de ti, ou o ego da fuga, da desistência, peça ao treinador psicológico que coloque uma prova. Peça a esse Lúcifer interior que coloque uma prova. E com essa prova, você será testado. E isso é fato. Basta realizar uma experiência. Peça dentro de você e você será testado. E é uma coisa que não é mecânica. Você não vai estar sabendo quando isso vai acontecer. Vai ser um fluxo bem natural e você nem vai perceber. Será uma prova realmente excepcional para validar o caráter do trabalho íntimo que está realizando. Então, essas adversidades, elas surgem justamente para nos lembrar de quem realmente somos, da nossa real origem. E unidas, essa prática da morte psicológica, esse arrependimento, essa autoobservação com a meditação, na qual adentramos o nosso corpo em quietude, em silêncio, unindo essa prática com o segundo fator de revolução da consciência, o matrimônio perfeito, a sexualidade superior, nós liberamos, com a morte psicológica, nós vamos liberando espaço dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, dentro de nossas emoções. E liberamos esse espaço para preencher de algo novamente. E iremos preencher justamente com os valores que se opõem ao egoísmo, que é o altruísmo, as virtudes que são naturais do ser. E assim nos é permitido adentrar e praticar este segundo capítulo, justamente esse segundo capítulo, que é o matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito é o tantrismo branco. Com a prática dele, nós passamos a ter o domínio do fluxo da vida. Nós dominamos o sexo. A sexualidade superior é o conhecimento sagrado. Aqui então nós vemos a figura representando o homem e a mulher e as águas ao redor. Eles estão aprendendo a dominar essa água sexual, essas energias sexuais. E dominando essas energias sexuais, justamente vamos obtendo o controle da nossa existência, do nosso fluxo da nossa vida. Nós passamos em níveis de transmutação mais elevados, em mais anos de transmutação, nós passamos a ter tanta consciência da nossa existência que muitos karmas, muitas adversidades, eles nem chegam até nós. Porque não há motivo de ser acometido uma adversidade. Porque você não está indo em direção a essa adversidade. Você tem o total controle da existência, algo muito superior e que muito de nós, a grande maioria de nós, ainda não pode experienciar. A sexualidade superior é o conhecimento sagrado que nos ensina a despertar a energia criadora em nós, através da transmutação das nossas energias sexuais. Nessa prática, neste tipo de prática da sexualidade superior, ela toma uma nova forma. Ela se torna o sexo se torna algo além do ato carnal. Ele supera as sensações físicas e passa a ter um valor mais sutil e profundo. O sexo se torna uma oração à divindade. No tantrismo branco, aprendemos que jamais devemos derramar nossas energias sexuais, a nossa semente, aqui representada pela pérola que está dentro da concha.
nossa pérola seminal, pois esta é a única e verdadeira chave para a união com a divindade. E deve ser mantida dentro de nós, para não nos afastar do divino. Então, quando nós derramamos essa energia sexual, quando desperdiçamos essa pérola, nós estamos nos afastando daquilo que é sagrado em nós. Estamos nos afastando de Deus. A castidade em si é o ato sexual sem um orgasmo fisiológico, onde não há o derrame das energias sexuais. Não há o derrame dessa pérola, não há o derrame das energias sexuais, não há o orgasmo. Onde o casal transmuta e prolonga o sexo com a elevação das suas energias sexuais, com a prática da respiração profunda. Então o casal, no ato sexual, ele respira em movimentos calmos e sutis, elevando essas energias sexuais pelos canais da medula. Então, ele leva da base da coluna até a glândula pineal, despertando assim as virtudes e a consciência divina e objetiva. Então, elevando as energias sexuais até a glândula pineal, o homem e a mulher passam a despertar as virtudes, pois eles estão preenchendo aquele vazio do que foi libertado pela morte psicológica com essas energias sexuais. E essas virtudes, naturalmente, vão tomando forma e vida dentro de nós. Para os solteiros, é instruído a prática do celibato temporário, onde o homem ou mulher aprendem a conhecer o próprio sexo, para respeitar e aguardar pacientemente a oportunidade para o matrimônio, que é uma lei natural. Todos nós temos esse compromisso da divindade com nós, de nos entregar o matrimônio. Mas é necessário que estejamos preparados. Então, o celibato é a prática de aprender a ser humilde e compreender isso, e aprender a respeitar e aguardar justamente esta entrega pelo divino. E o celibatário ele passa a se preparar para o matrimônio todos os dias, praticando a morte psicológica. E o homem e a mulher, neste tipo de prática, eles devem sublimar as suas energias. Eles elevam, então, a energia que existe dentro deles, não refinada. A única que refina as energias sexuais é o celibato, a castidade, o sexo tântrico branco, pois ele transmuta e eleva o potencial dessas energias sexuais. No caso do celibatário temporário, ele sublima a energia que existe dentro dele, para que essa energia não seja desperdiçada e ele mantenha justamente essa pérola dentro dele. Aqui representada pela Vênus, pelo nascimento de Vênus. Então, o celibatário, ele constitui em si o valor dessa pérola dentro dele. Ele está guardando essa pérola dentro dele. E existe uma prática que pode ser instruída para aqueles que ainda têm muita dificuldade no controle das suas energias sexuais, é ficar diante justamente do quadro de Vênus, onde é uma figura pura e inocente, sem o pecado, onde o nosso olhar não vai levar a um olhar desejoso. Então nós olhamos a figura e contemplamos ela, aprendendo o valor da mulher. Ou no caso de uma prática para as mulheres, ela olha figuras de Eros para aprender o valor do homem e aprender a respeitar esses valores e compreender esses valores. E assim vai se libertando dos fascínios, das imaginações pecaminosas, vai se libertando dos desejos da mente. Claro que essa forma majestosa, na qual utiliza todo o potencial oculto no sexo, que ao longo da existência produzirá grande energia espiritual
e, consequentemente, nos deixará inquietos, no sentido de que essa inquietude vai nos levar a caminhar progressivamente de volta ao Éden, de volta ao nosso real ser, de volta ao nosso Criador. Então, as energias sexuais, elas nos movimentam a nossa existência em direção ao Criador, em direção à nossa divindade interna. Então, voltando um pouco ao tema da conferência, que é formas de produzir inquietudes espirituais e energia espiritual, então percebemos que nós devemos aprender a usar as adversidades para produzir inquietudes espirituais. E essas inquietudes espirituais nos levar até a sexualidade superior. Porque essa sexualidade superior é o que vai nos levar justamente com energia até o nosso Criador. Ela é o que vai nos dar energia para chegar até o Criador, até o nosso ser. Então, por fim, não menos importante, o sacrifício pela humanidade, onde somos justamente auxiliados pelas medicinas xamânicas, como a ayahuasca, que é entregue aqui nessa escola-templo gratuitamente, sem jamais cobrar com o que é sagrado, pois essas grandes medicinas, elas também provocam inquietudes dentro de nós. Então, caso você não sinta essas inquietudes ou ainda não tenha a compreensão, a capacidade de perceber e lidar com as adversidades de uma forma mais consciente, a ayahuasca está aqui para auxiliá-lo. E ela é ministrada gratuitamente, sem jamais cobrar, aqui nesta escola-templo, onde somos instruídos adequadamente nas práticas da meditação com as medicinas xamânicas. Mas, além dessas medicinas xamânicas, nós temos, claro, nossos ancestrais, que no passado serviram para repassar seus valores por gerações e nos servindo de espelho e inspiração. E também venho aqui hoje agradecer a minha maior inspiração e forma de despertar inquietudes espirituais em mim e também em muitas outras pessoas, que são justamente os meus pais, que mantêm essa escola e acolhem a todos aqueles que buscam despertar de consciência. E eu sou muito grato a eles por me trazerem à luz. E agradeço. Obrigado, pai e mãe, por ensinarem a mim, provocarem inquietudes espirituais em mim e em muitos outros estudantes, em muitos outros membros aqui dessa escola. E para a prática de hoje, finalizando esta conferência, apenas a respiração profunda, para buscar aprender a aquietar a mente e assimilar esses valores e refletir sobre o que foi passado. Obrigado pela atenção de todos. Entrego esta conferência a esta escola-templo e ao real ser com minha alma e meu coração. Que todo aplauso seja para o real ser, para o íntimo, jamais para a personalidade.